aqui é o Zelota com mais um especial e no vídeo de hoje nós vamos continuar a história dos Gépidas. Nesse vídeo vamos ver o período em que eles viveram sob o domínio dos Hunos. Também veremos o reinado dos Gépidas, quando eles fundaram seu próprio reino e tiveram ali uma grande rivalidade com os Ostrogodos. Também como acabou esse reino e o que aconteceu com os Gépidas depois disso. Bom, mas antes de eu contar essa história para vocês, eu peço a todos que dêem um tapota no like, compartilhem com os amigos, que ajude mais o canal a crescer e valorizem o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, tem várias sagas e mini-sagas com povos do Ocidente, Oriente, África e Ásia. É só dar uma conferida lá na videoteca do Zelota. Me sigam no Instagram, @zelota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal e poderem participar das enquetes para escolher esses especiais aqui. Também tem o Curta com Zelota, que é um conteúdo extra dos vídeos que eu faço aqui no canal, lá da nossa área de membros, que é o Acampamento Zelota, que vocês podem fazer parte e assistir esses vídeos. É só clicar no botão azul que tem aí embaixo ou no link que está na descrição. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina. Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo, sem enrolação. Então vamos ver aqui sobre o domínio dos Hunos. Bom, lá no começo do século V, em 405, 406, os Hunos eles aparecem como aquela praga atacando todos os povos bárbaros e forçou aquelas tribos todas a invadirem o Império Romano do Ocidente. E aí foi aquela mudança, aqueles povos que viviam ali na bacia dos Cárpatos acabam passando para o lado do território do Império Romano. Então os Hunos vão fazer esse grande estrago no Império Romano, vão ser um dos grandes responsáveis, talvez até os maiores responsáveis pela queda do Império Romano. Estamos tratando-se ali de inimigos, né, já que os romanos tiveram muitos problemas somente internos. E aí eles vão se mudar para aquela região que ficava ali no Danúbio, no Médio Danúbio, que vai ser ocupada por povos ou de origem gótica ou pelos próprios hunos. Bom, segundo Jordanes, os ostrogodos haviam sido subjugados pelos hunos. E aí eles foram fazer um serviço para os hunos, que era derrotar os gépidas e colocar os gépidas sob o domínio dos hunos. E aí aconteceu uma grande batalha entre os ostrogodos e os gépidas, e nessa batalha os ostrogodos venceram. Porém, o rei deles, que era o Torismundo, acabou perdendo a vida. E aí os gépidas tiveram que aceitar a soberania dos hunos. Bom, como eles não sabiam qual seria o destino deles, o futuro deles com os hunos, eles enterraram as suas riquezas em baús, e essas riquezas foram encontradas na cidade de Sinleu Silvaniei, lá na Romênia. Então tinha muito ouro, tinha joias. Bom, mas mal eles sabiam que eles iriam enriquecer e muito ao lado dos hunos. Bom, os guerreiros gépidas lutaram ao lado dos hunos por décadas. E segundo o historiador bizantino Jordanes, o Átila, ele respeitava muito o líder dos gépidas, que era o Ardarico, assim também como Valamir, que era o rei dos ostrogodos, mais do que todos os outros chefes de outras tribos bárbaras que os hunos tinham subjugados e que saíam nas campanhas com os hunos, né? Aqueles saques, aqueles ataques todos que a gente viu lá nos vídeos sobre os hunos. Bom, já o historiador moderno, o Walter Gorfat, que é um historiador alemão, naturalizado americano e especialista em antiguidade tardia, principalmente sobre a história do Império Romano no seu final. Bom, ele diz que os gépidas eram até muito mais valorizados pelo Átila do que os ostrogodos. E aí os saques que foram feitos, né, pelos hunos, os gépidas eles acabavam recebendo a sua parte do saque, né? O Átila era um cara muito desprovido ali da questão de luxo, de riqueza, de andar com joias e esses adornos e tal. Como a gente viu inclusive lá no vídeo do Átila, né, que o Jordanes descreve em um jantar diplomático que ele teve com Átila, diz que ele era o único ali que não estava enfeitado, ostentando essas joias e essa riqueza. Mas
outros chefes bárbaros que estavam ali na tenda dele estavam dessa forma. Então entre esses chefes estavam os chefes gépidas. E aí as próprias mulheres também gépidas, que faziam parte da aristocracia, andavam muito bem ornamentadas com essas joias, ostentando aí toda essa riqueza. E isso foi descoberto em túmulos onde essas mulheres estavam enterradas. Bom, uma grande quantidade de guerreiros gépidas liderados por Ardarico formou a ala direita do exército de Átila naquela famosa Batalha das Planícies da Catalunha, ou a Batalha de Chalons, que aconteceu em 451. Bom, segundo uma fonte que não é muito confiável, disse que aconteceu uma batalha anterior a essa batalha. Foi uma batalha preliminar, que foi entre os gépidas, que eram aliados dos hunos, e os francos, que eram aliados dos romanos. Essa batalha aconteceu um dia antes, e nessa batalha 15.000 pessoas perderam a vida, totalizando os dois lados. Bom, depois dessa batalha, como vocês já sabem, né, para os que acompanham os vídeos aqui do canal, o Átila ele foi derrotado. E aí, no ano de 453, ele acaba falecendo de forma inesperada. E aí os filhos dele, que herdaram o seu reino, que eram 3, os filhos do Átila, começaram a disputar entre si esse império. Apesar de que ele tinha dividido igualmente, mas os filhos tinham aquela questão do ego, começaram a brigar e aí entraram numa guerra civil. E ali foi o momento em que o rei gépida Ardarico ficou revoltado com a forma em que o seu povo estava sendo tratado na condição de escravo e se rebela contra os hunos, aproveitando que os mesmos estavam ali em situação de divisão. E aí aconteceu a Batalha de Nedal, lá na Panônia, em 455, entre os gépidas, que tiveram apoio de aliados como os sármatas, os rúgios e os suevos, contra os hunos, que tinham os outros povos, mais os ostrogodos. E aí aconteceu a vitória dos gépidas, que venceram ao lado dos seus aliados, e aí eles vão fundar o seu próprio reino e se tornar a potência naquela região dos Cárpatos, e vão formar o seu reino, que vai durar mais de um século. Bom, após essa batalha de Nedal, os hunos se desintegraram e vão se misturar com outros povos, inclusive fazendo até parte dos próprios gépidas, que foram ali os grandes vitoriosos. Eles fundaram um reino tão grande que pegou ali toda a região da Dácia e mais uma outra parte do antigo território do Império Huno. E vão se tornar uma ameaça também para o Império Romano, chegando ao ponto de que os romanos teriam que fazer um acordo de paz para evitar que os gépidas atacassem. Já que eles viveram aquele tempo todo com os hunos, eles poderiam agir da mesma forma. Então, na época, o imperador do Império Romano do Oriente, que era o Marciano, chegou a fazer esse acordo de paz com os gépidas, pagando o valor de 1.000 libras de ouro anual. O tesouro que os gépidas juntaram ali no final do século V foi encontrado na Romênia. Era uma amostra do que os governantes gépidas conseguiram enriquecer na segunda metade do século V. Bom, os gépidas eles tinham feito uma coalizão com os suevos, os sármatas e os essírios. Esse povo é o povo de onde veio o Odoacro, né, que liderou os Érulos naquela batalha a batalha final contra Roma, né, que vai conseguir destronar o último imperador romano, que foi o Rômulo Augusto, e lá ele se torna o rei da Itália. Bom, essa coalizão que foi feita entre os gépidas e os outros povos bárbaros foi feita para enfrentar os ostrogodos, que estavam bem estabelecidos na Panônia, e a Panônia era vizinha ali da Itália. Bom, e aí os ostrogodos acabaram saindo vencedores dessa batalha, que foi a Batalha de Bólia, que aconteceu em 469. Bom, os ostrogodos eles só vieram a deixar a Panônia em 473. E aí os gépidas aproveitaram dessa mudança dos ostrogodos e capturaram Sirmium, que hoje é a cidade de Sremska Mitrovica, lá na Sérvia. E aí essa cidade
ela era uma cidade muito importante. Por quê? Ela foi uma das 4 capitais do Império Romano quando tivemos a tetrarquia. Inclusive foi de lá de Sírmio onde reinou o Diocleciano, que foi o imperador que idealizou a tetrarquia. Além do mais, essa cidade ela tinha uma posição estratégica muito importante porque ela ficava no meio do caminho entre a Itália e Constantinopla. E aí em 489 o rei dos Gépidas era o Trustila. Então eles tinham aquela rivalidade já com os ostrogodos. Os ostrogodos estavam indo em uma campanha para a Itália. Então ele tentou impedir que os ostrogodos fossem para lá. Eles estavam atravessando o rio Vuca. Esse rio é um afluente do rio Danúbio. E essa campanha que os ostrogodos estavam fazendo, eles estavam indo para a Itália para enfrentar justamente quem? Os Érulos, enfrentar o Odoacro, destronar o Odoacro, e eles estavam tendo inclusive o apoio do Império Bizantino para isso. E na época o imperador bizantino era o Zenão, né? Inclusive Zenão foi o primeiro imperador bizantino, ainda a gente ainda considera como Império Romano do Oriente, mas era ele que estava no trono quando Roma caiu. No caso, ele viu de camarote, teoricamente, né? Ou tecnicamente ele assistiu de camarote a queda do Império Romano do Ocidente. Ele era genro, né, do antigo imperador do Império Romano do Oriente. Eu considero como fosse o último, que foi o Leão I. Mas enfim, quem assistiu saga romana, saga bizantina, conhece bem essa história. Bom, e aí aconteceu essa grande batalha, que foi a Batalha de Sírmio entre os ostrogodos e os gépidas. E essa batalha foi vencida pelos ostrogodos, que na época eram reinados já pelo Teodorico o Grande, que depois dessa vitória eles não só conquistaram a cidade de Sírmio, tomando ela dos gépidas, como seguiram seu caminho para a Itália. E aí essa rivalidade foi só aumentando. Bom, no reinado do Trassarico, que era um filho do Traucila, inclusive o Traucila perdeu a vida nessa batalha aí, né? Bom, os gépidas eles conseguem recuperar Sírmio, mas segundo historiadores modernos, eles não recuperaram totalmente. Eles estavam vivendo lá em Sírmio, mas como se fossem ali vassalos dos ostrogodos. E aí o Teodorico ele chegou e mandou mais uma vez um ataque contra os gépidas. E aí os dois povos voltaram a se enfrentar pelo controle de Sírmio em 504 e mais uma vez os ostrogodos venceram os gépidas. Aí o Teodorico faleceu em 526 e os gépidas viram que ali seria uma grande oportunidade para recuperar Sírmio sem um grande líder deles, e também os ostrogodos estavam agora em uma guerra contra os bizantinos. Bom, era comum na história do Império Bizantino, né? Eles sempre contratavam, ou no caso ali faziam um acordo com um povo para enfrentar outro, depois aquele povo que foi convidado para ajudar acabava se tornando um problema. Bom, então os gépidas vão e atacam os ostrogodos. Isso foi em 528 ou 530, mas mais uma vez são derrotados pelos ostrogodos, mesmo quando eles estavam ali na reta final do seu reino. Bom, os gépidas conseguiram chegar no seu auge em 537, quando eles conquistaram a região próxima da cidade de Singiduno, que era a antiga Belgrado. E finalmente eles tomaram Sírmio, que acabou se tornando, pelo menos por um breve momento, a capital do reino dos gépidas. Bom, tanto inclusive que o rei gépida, o Unemundo, que foi o último rei dos gépidas, ele cunhou moedas nessa cidade. Bom, essa felicidade dos gépidas ela não durou muito tempo, né? Porque depois de derrotar os ostrogodos, os bizantinos agora viam os gépidas como seu próximo alvo. Não tinha aquela coisa de acordo de paz, não tinha mais nada. Os bizantinos estavam num bom momento. E aí vamos ter as campanhas que vão acontecer com os lombardos contra os gépidas. Os lombardos eles vão se tornar aliados dos bizantinos. E foi feita essa aliança no ano de 546. E foi quando os lombardos atacaram os gépidas em 552 em uma esmagadora vitória para os lombardos, que na época já eram reinados por Alboino. Bom, os gépidas nessa batalha perderam o rei deles, né, que era o Torismundo, que foi para o mundo além vida.
E aí no ano de 566, os lombardos fizeram o seu ataque definitivo. Mas antes eles fizeram uma aliança com os ávaros para derrotar os gépidas. Então foi feito uma coisa combinada, não? Essa aliança foi combinado com os ávaros, de que eles ficariam com parte do território dos gépidas e os lombardos ficariam com a outra parte. Bom, e aí aconteceu essa batalha, que foi a grande batalha lombarda-gépida, que foi em 567. Bom, nessa batalha, mais uma vez os gépidas perderam e o último rei dos gépidas, foi o Cunemundo, foi enviado para o mundo além vida pelo próprio Alboino, que mandou depois que fizessem uma taça com o crânio do último rei gépida. O Alboino acabou levando a filha, a Rosamunda, que era filha do Cunemundo, que era a princesa gépida, como refém, e acabou se casando com ele. Bom, vocês podem até conferir essa história toda lá no vídeo sobre os lombardos. Bom, e aí o que aconteceu foi que os lombardos passaram um tempo ali vivendo naquele território que era dos gépidas, mas eles acabaram não gostando muito da convivência com os ávaros e resolveram partir para a Itália. Bom, e aí o que aconteceu com os gépidas? Bom, os gépidas ficaram uma parte vivendo com os ávaros no antigo território deles, onde existiu ali o reino gépida, e a outra metade foi junto com os lombardos para a Itália, onde lá os lombardos fundaram o Reino Lombardo, né, na região onde fica a Lombardia. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Eu estarei fazendo uma nova enquete, ainda hoje já deve estar aí na comunidade, para decidir se vocês querem os ávaros que acabamos de ver aqui, né, já que eles ficaram em segundo lugar naquela última enquete contra os gépidas, e como foi uma vantagem muito pequena, eu costumo fazer essa nova enquete aí para confirmar. Caso vocês não queiram, na sexta eu faço uma enquete normal com outros dois povos. Bom, também já está disponível aí no Curta com o Zelota, na área de membros, o vídeo sobre essa história do rei que teve o seu crânio transformado em uma taça. Bom, e quais foram as consequências disso depois. E claro que no sábado também tem a nossa saga bizantina, onde vamos falar mais de guerras do reinado do Andrônico II Paleólogo, inclusive com a Ásia Menor sendo dominada pelos otomanos, e também veremos uma guerra civil. Então a gente se vê agora no sábado. Um abraço do Zelota. Até lá. Falou, pessoal.